Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Em tudo, queremos aprender a depender de Ti, da Tua palavra. Senhor Jesus, livra-nos, Senhor, de depender da nossa própria força. Nós queremos ter a experiência de cada dia, aprender a confiar na Tua palavra, confiar em Ti. Leva-nos a ter tais experiências, Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos começando um novo alimento diário, que é andar na presença de Deus. Na semana 1, essa mensagem é a aliança de Deus com Abraão, concernente à descendência e à terra. Eu não gosto dessa tradução, a descendência. Ela não está errada, mas eu gosto da expressão literal. No hebraico fala zera, ou seja, é literalmente semente. Então, eu vou ler de novo: a aliança de Deus com Abraão, concernente à sua semente, a semente e a terra. Quando fala descendência, a gente pode entender uma multidão de descendentes. Mas quando fala a semente de Abraão, diz respeito a uma pessoa, que é Jesus. Abraão, ele tem um povo que descende dele, são os judeus. É a descendência material dele. São os descendentes terrenos de Abraão. Mas há também uma descendência espiritual. São aqueles que, tal como Abraão, creram na palavra do Senhor. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 12, ali o Senhor, ele chama a Abraão, que morava numa terra de idolatria, lá na Babilônia, dos caldeus. E ali Deus atende, ou melhor, Abraão atende o chamamento de Deus. Então, Deus fez uma promessa a Abraão. Eu gostaria de estar dando ênfase a uma coisa hoje que eu ganhei durante essa semana. É a diferença de promessa para aliança. A promessa, ela é unilateral. Eu posso prometer, Vida, terminada a reunião, eu vou te dar um copo d'água. Ela é unilateral.
ela foi de uma pessoa para outra. Mas uma aliança, ela não é unilateral. Uma aliança, ela é um pacto entre duas pessoas. Ou mais. Sem entrarmos no lado espiritual, qual é a aliança que nós mais conhecemos? É a aliança conjugal. Qual a diferença de um noivo para um casado? O noivo, ele prometeu, eu vou casar com você. É uma promessa. Irmãos, eu já fui noivo mais de uma vez. Mas, em um dado momento, aquela pessoa falou, eu não quero morar em Carlos Chagas. Eu falei, mas é aqui que eu moro, é na roça. Ah, não, aí eu não quero. Aí eu falei, mas nós não casamos. Nós não consumamos uma aliança. Vocês percebem a diferença? Uma é a promessa, outra é uma aliança. A aliança, ela tem compromissos de ambas as partes. Qual, agora indo para o lado espiritual, qual foi a primeira aliança que Deus fez com a humanidade? Logo após o dilúvio, Deus, ele estabeleceu uma aliança onde ele falou, não mais destruirei as terras com águas de dilúvio. Colocou até um sinal dessa aliança. Mas, quando Abraão saiu de Ur dos caldeus, ali Deus apenas fez uma promessa. Mas lembra que Deus falou, sai da tua casa e o que mais? Da tua parentela. Abraão saiu, mas levou a parentela dele. Levou seu parente Ló. Mas quando a gente chega no capítulo seguinte, nós vamos ver que Abraão começa a ficar rico e Ló cresceu o olho na riqueza. E aí nós já vimos na mensagem anterior em que ficou difícil deles estarem juntos, porque eles tinham, Ló tinha uma visão financeira.
Ele não aceitava estar junto da liderança do tio, ele queria ter uma liderança à parte. Chegou um momento que Abraão percebeu isso e falou: olha, não dá para ficar junto desse jeito. Está tendo briga com os seus pastores, com os meus pastores. Aí ele deu opção para Ló escolher. Ló escolheu as campinas, as planícies, e aí eles se separaram. Quando houve essa separação, Deus apareceu novamente a Abraão e falou: erga os olhos. Mas nós vemos que Ló, ele foi se achegando cada dia mais às planícies ali de Sodoma e acabou entrando para aquela cidade maligna e acabou com a família dele, E, por fim, a própria cidade de Sodoma foi destruída pelos reis lá da região. E Abraão sai para resgatar seu sobrinho. Resgata. E nós chegamos em Apocalipse, desculpa, chegamos em Gênesis capítulo 14, onde aparece uma figura até certo ponto enigmática. O rei de Salém, Melquisedeque. E essa pessoa, ela abençoa a Abraão. Nós sabemos que quem abençoa é o maior. E sou um tanto estranho, porque a gente vê que Abraão, ele era ali um príncipe de Deus. E chega alguém maior do que ele. E Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. E ele é chamado de profeta, ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. E o mais interessante, quando nós chegamos no Salmo 110, olha só. 110:4 fala: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem é esse salmo? Aqui está se referindo a Davi. Irmãos, quando a gente vai para o livro de Hebreus, nós vemos que esse sacerdote, ele é uma figura do próprio Senhor Jesus. E para se fazer uma aliança, teria que ter sangue. E para derramar o sangue, esse sacerdote, né, é uma figura não só para Abraão, mas para nós também. Ou seja, nós não podemos nos contentar apenas com uma promessa.
nós precisamos querer fazer parte de uma nova aliança. Porque nessa nova aliança não tem apenas a figura de Deus, mas tem a nossa figura como igreja. É por isso que a palavra dá tanta ênfase à pessoa de Abraão. Como eu já falei, quando a gente abre o Novo Testamento, quais são as primeiras palavras? Vamos abrir? Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só, nós vimos que o Salmo 110 se refere a quem? A Davi. Davi, ele foi o primeiro rei de Israel que conquistou Salém. Jerusalém era um enclave jebuseu. Durante séculos, no tempo do rei Saul, já existia Jerusalém, era chamado de Jebus. E esse enclave não pertencia ao reino de Israel. Então, logo depois que Davi assume a coroa, se torna rei, Davi conquistou a cidade de Davi. É por isso que é chamado cidade de Davi, foi porque ele conquistou. Davi, então, conquista Jerusalém. Então, por isso ele se tornou um rei sacerdote. Por isso, quando Davi, ele sacrifica o animal na eira de Ornã, o Senhor aceita o sacrifício, porque ele se tornou um rei sacerdote. Humanamente falando, em termos genéticos, nós não somos descendentes nem de Abraão e nem de Davi. Mas, quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. Mas não basta crer. Nós precisamos estabelecer, ou melhor, nós precisamos ser um com o estabelecimento dessa nova aliança. Foi o Senhor Jesus que estabeleceu essa nova aliança. Veja bem, o Senhor, ele usou literalmente essas palavras. Quando a gente vai para os evangelhos, ali mostra que
nós falamos, né, quinta-feira à noite, né, mas para os judeus já era a sexta-feira. Porque o judeu começa a contar o dia no pôr do sol. Então, por isso, tarde e manhã, né, de cada dia. Então, ali, naquela ceia com os seus discípulos, o Senhor estabelece uma nova aliança. Então, quando nós partimos o pão, nós estamos declarando para todos, tanto os presentes entre nós, como também diante de Deus e diante dos anjos, que agora nós fazemos parte dessa nova aliança. Então, é por isso que a pessoa de Abraão, ela é tão importante. Ele é o nosso pai na fé. Agora, enquanto ele não tomou as atitudes necessárias, Deus apenas estava fazendo uma promessa. Mas quando ele sai de Ur, quando ele se aparta de Ló, então ali acontece algo diferente. Deus então chama ele para fazer uma aliança. A pergunta para nós hoje: nós vamos apenas contentar com uma promessa? Vamos apenas, não, Deus prometeu, ou nós vamos fazer, não, eu quero fazer parte dessa nova aliança. Eu não quero apenas ouvir uma promessa. A promessa é unilateral. Mas quando a promessa ela deixa de ser unilateral, quando você se reage à palavra do Senhor, é por isso que toda vez que o Senhor faz uma aliança, ele também estabelece um sinal. Olha só, dentre os descendentes de Noé, tinham aqueles que tomaram posse da aliança. Mas vocês acham que Nimrod tomou posse dessa aliança? Não. Ele construiu uma grande torre. Por quê? Porque ele não creu na palavra do Senhor. Deus pode mandar outra enchente que eu vou construir uma torre tão alta. Ele não tomou posse da aliança. Então, não podemos estar indiferente à palavra do Senhor.
Deus, ele propôs uma aliança para Abraão. Abraão, ele se circuncidou e passou a circuncidar todos os seus filhos, circuncidou todos os seus servos. Teve uma reação. Eu me preocupo quando, às vezes, no domingo, a gente reúne e você vê que está faltando tantos irmãos. É óbvio que, às vezes, existem circunstâncias, eu não quero aqui julgar ninguém, mas a reunião de partir do pão é uma reunião que nós declaramos diante dos homens, diante de Deus e diante dos anjos, que nós não apenas ouvimos a promessa do Senhor, mas nós tomamos posse da aliança, da nova aliança. Essa aliança, ela foi feita mediante o derramar do sangue do Senhor. Todas as alianças feitas mediante o derramamento de sangue. Assim foi lá quando Noé saiu da arca, quando Abraão partiu todos aqueles animais ali diante de Deus, e quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi vazado, derramou o seu sangue precioso, para que hoje nós, mesmo não sendo descendentes, humanamente falando, de Abraão e de Davi, nós pudéssemos ser feitos filhos espirituais de Abraão. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós, mediante a nova aliança, nós nos tornamos também filhos de Abraão. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. Irmãos, nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos tomar posse disso em nosso viver. Porque se nós não valorizarmos o que o Senhor valoriza, vamos acabar nos distraindo com as coisas desse mundo. É por isso que está muito bem registrado toda a vida de Ló, que, por causa das riquezas, foi se afastando de Abraão. Depois que se afastou, ele foi armando a sua tenda, cada dia mais perto de uma cidade maligna, até chegar ao ponto de entrar para morar naquela cidade maligna. Mas por que ele fez isso? E o que me espanta é que em Hebreus é dito que ele é justo.
E a Bíblia não mente. Sim, ele é justo, mas o coração dele não estava adequado. Irmãos, não basta nós sermos justificados. Se eu criei na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu sou justificado. Mas não basta eu ser um justo. Eu preciso ter uma reação diante da palavra do Senhor. Em outras palavras, eu preciso me alimentar com essa palavra. Nós temos ouvido muitas palavras, nós temos visto muitas ferramentas para multiplicar o evangelho do reino. Então, não basta ser justo, nós temos que praticar a palavra. Ou seja, nós precisamos ter crescimento de vida. E é isso que o Senhor tem tentado mostrar para nós através da sua palavra. Repetindo, o título da mensagem de hoje: Aliança de Deus com Abraão, concernente à descendência e à terra. A terra, o Senhor quer nos fazer herdeiro de toda a terra. Nós sabemos que há duas descendências de Abraão, o povo de Israel, mas hoje a igreja. Mas não basta ser apenas parte da igreja. Não basta apenas ser um justo. Eu preciso ter crescimento de vida. Vamos falar amém? Vamos repetir? Eu preciso ter crescimento de vida. Jesus é o Senhor. Vamos, então, multiplicar em pequenos grupos para que a gente possa desfrutar mais dessa palavra. Amém?